Bom dia, paz do Senhor, congregação, eh, Mulheres Unidas em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero aqui agradecer pela oportunidade, pela confiança, e só tenho a louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus por essas mulheres maravilhosas, como a irmã Líbia, a irmã Isabel, que assim tenho como grandes amigas, mesmo à distância, mas foi grandes mulheres de Deus que Deus colocou na minha vida. Vocês são como os exemplos das mulheres que eu tenho na Bíblia, vocês também são exemplos de mulheres aqui na terra para mim. E eu agradeço muito a Deus pela vida de cada uma de vocês. Então, quero me apresentar, sou a irmã Silvana, eu sou obreira da Casa do Senhor Jesus há 15 anos, tenho 17 anos convertida, que ando com o Senhor, tenho muito ainda que aprender, busco aprender a cada dia. Eu congrego no Ministério é, Igreja Internacional da Graça de Deus, comandada pelo missionário R.R. Soares. E eu congrego aqui, vocês sabem, sou do Brasil, moro no Rio de Janeiro, e eu congrego no bairro, aqui na Barra da Tijuca. E uma igreja, fica bem localizada em um lugar bem fácil de encontrar, é a Rua Pedro Lago, número 46, e fica assim, logo próximo à estação do metrô, Jardim Oceânico. Então, quem mora no Rio está convidado para um dia vir visitar a minha congregação em nome do Senhor Jesus. E então, assim como a irmã Lívia falou, eu fazendo as coisas lá no trabalho, e aí, de vez em quando, eu vou lá dar uma olhada no meu celular. E eu vi a mensagem assim da irmã Lívia, e, e ali eu abri o áudio e vi ela me convidando. Primeiro impulso que teve foi eu dizer assim para ela: ah, irmã, não vai dar. Porque sair daqui não vai dar nem para eu meditar. De que eu vou falar para eu meditar assim, numa palavra? E aí eu vi ali, né, que ela falando que era live da prosperidade. Mas eu acabei assim de ler assim que eu pensei em falar, não vai dar, veio assim logo o Espírito Santo falando no meu coração que eu tinha prometido nunca dizer não ao Senhor. E eu fiquei assim parada, eu olhei assim de novo para a live e aí veio assim prosperidade. O que é prosperidade? E ali eu fiquei me perguntando, o que é prosperidade, Senhor? E pensei assim, pensei. E aí prosperidade é dom de Deus. Então, se é dom de Deus, é bom. Porque tudo que vem de Deus é bom, né? Maravilhoso. Aí eu voltei, aí Deus começou já a ministrar no meu coração, fazendo as coisas e começou. Aí eu falei, ah, vou lá dizer para ela que não é eu, mas é Deus. Então, se ela escolheu através de mim mandar este recado, então eis-me aqui. E aí eu disse sim. E fiquei naquilo que é prosperidade. Aí então fui lá e comecei já só ministrando e me lembrei, eu disse, a Bíblia fala que a prosperidade é dom de Deus. Onde está? Aí foi lá, procurei e encontrei lá em Eclesiastes. Eclesiastes 5:19 fala que a prosperidade é dom de Deus. Deus dá riqueza, Deus dá poder e Deus dá todas essas coisas. E aí, se é o dom de Deus, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 10, né, versículo 7, também fala que nenhum dom nos falta. Então, todos os dons, aquele dom que nós queremos, nós podemos buscar, que Deus é Deus maravilhoso para nos dar. Então, se prosperidade é dom de Deus, nós clamar por esse dom, nós teremos, nós receberemos esse dom de Deus. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Mas continuei querendo saber o que é prosperidade. Que prosperidade é essa que nós tanto queremos, que tanto nós buscamos? Que prosperidade é essa, Senhor? E ali esse Deus ministrou, a primeira coisa que ele falou comigo foi lá em Gênesis, no capítulo 26, que fala do Isaac. Aqui no capítulo 26, no versículo 1º, ele já fala assim: e havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito,
habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência toda esta terra, e por meio dela serão benditas todas as nações. Aí no versículo 13, pulando aqui para o versículo 13, porque nesse período todo, então, ele ficou lá nessa terra, lá onde Deus mandou ele ficar, e ali ele começou a plantar, ele começou a semear, e ele começou a investir naquele lugar, e ali ele foi um homem muito próximo. Ali ele se tornou um homem muito rico, com muitas riquezas, muitas ovelhas, vacas, muitos servos. Aqui vem explicando aqui a prosperidade, a prosperidade financeira, a riqueza que Deus foi dando para Isaac. E aí, quando chega no versículo 13, fala assim: e prosperou o homem e a enriqueceu realmente o que eu estava falando, enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso, e possuindo ovelhas, vacas, muitos servos, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, ainda nos dias do seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra, que é esses poços da época do Abraão, que foi cavado, que os servos de Abraão fizeram aqueles poços ali, os filisteus com inveja, né, porque ele já prosperava muito, começaram a enterrar, subterrar ali, colocando terra. Aí disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e e que os filisteus se entulharam, depois da morte de seu pai, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou o poço Tinan. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Rebote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperou nesta terra. Amém, glória a Deus, e até aqui. Então, como estava vindo, aí quando eu comecei a perguntar o que era prosperidade, então Deus deu tudo aquilo ali para Isaac, mas mesmo assim, o Isaac não tinha, faltava algo no Isaac, a paz, porque muitas das vezes nós buscamos prosperidade, principalmente nós cristãos, que o povo do mundo mesmo para já acha que prosperidade é essa prosperidade que o Isaac estava tendo aqui. Dinheiro, muito riqueza, dinheiro, vaca, ovelhas, servos. Então, achava a prosperidade era aquele ali. Mas só que ele, com todas aquelas coisas ali, mas ele não tinha paz. Porque o inimigo se levantava ali contra ele e toda ali. Então, ele estava precisava de água. Estava ali no deserto, precisava de água. Então, cavaram aquele poço ali que já era de herança que vinha de Abraão. Mas, mesmo assim, o inimigo ia lá e entulhava o poço dele, vinha lá e entupia o poço. Então, ali, quer dizer, a prosperidade dele financeira não suplia aquela prosperidade de paz. Porque a prosperidade que Deus fala, a prosperidade que nós cristãos precisamos verdadeiramente, aquela
prosperidade que nós nos enchemos de Deus. Eu até coloquei algumas coisas aqui, anotei, quando eu perguntei assim para Deus o que era prosperidade e que prosperidade é essa que nós tanto buscamos. E perguntei assim a Deus, se nós, que prosperidade é essa que nós precisamos? Que prosperidade é essa que nós queremos? Cadê? Deixa eu procurar aqui, que eu anotei aqui. E que prosperidade é essa que nós tanto buscamos? O povo de Deus busca. Será que é a prosperidade financeira que nós queremos? Será que só essa prosperidade financeira que tanto nós queremos vai suprir a nossa necessidade? Ou nós precisamos de uma prosperidade que inclui paz, que inclui a presença do Senhor Jesus, que inclui a obediência, a fazer a vontade de Deus, uma prosperidade onde nós veremos justiça, porque o Isaac não se conformou só com aquela prosperidade dele, da riqueza, porque ele viu que só aquilo ali não estava resolvendo. Mesmo ele com toda a riqueza dele, mas tinha aquela perseguição dos filisteus, além de ter se levantado com inveja deles, eles não deixavam eles ter paz ali, porque cada vez que eles cavavam aqueles poços ali, eles iam lá e entupia. Então, Isaac precisava de ali de ser próspero, ali de ter paz, de saber que aquele povo dele teria água para beber, seria saciado aquela vontade dele, não somente aquelas riquezas que aquele ali não estava resolvendo. E a gente vê o dia de hoje um monte de pessoas ricas, riquíssimas, pessoas que têm ali fortuna, mas pessoas que não têm paz, pessoas ali que totalmente conturbadas. Até parece que quanto mais rico a pessoa fica, parece que mais coisa da cabeça, da mente, a pessoa fica, mais desequilibrada as pessoas ficam. Muito chega a tirar a própria vida. E muitas das vezes, pessoas que só têm ali o pão de cada dia, aquela pessoa tem paz, aquela pessoa dorme e ali tem saúde. Então, essa pessoa se torna muito mais próspera, pessoa ali a pessoa ali que tem compaixão, ela é muito mais próspera do que aquele lá que tem é, uma Porsche que tem, sabe, usa das melhores marcas, Louis Vuitton, Prada e tarantana, aquela coisa toda. Então, assim, quando eu copiei aqui, fiquei lá, depois que eu cheguei ontem, comecei a estudar e aquilo ali, Senhor, o que é prosperidade? O que que nós buscamos? O que que nós, cristãos, buscamos em prosperidade? O que que nós temos com prosperidade? Nós somos pessoas prósperas? O que que nós buscamos em prosperidade? O que que nós passamos, temos que passar para o mundo o que é prosperidade? Então, aqui, na Bíblia, a prosperidade da Bíblia vai muito além da riqueza material e abrange um estado de plenitude, que inclui crescimento espiritual. E muitas das vezes nós estamos clamando prosperidade financeira, a igreja está clamando prosperidade financeira, mas não tem crescimento espiritual, não prospera espiritualmente. Então, quando a prosperidade que nós precisamos tem que incluir tudo aquilo ali, principalmente já o crescimento espiritual. Saúde emocional, relacionamentos saudáveis. Gente, quantos riquíssimos financeiramente já casaram mais 20 vezes, com uma vida sentimental doente, pobre, e abundância em todas as áreas da vida, como resultado de obediência a Deus e da diligência no trabalho. A verdadeira prosperidade bíblica é viver na dependência de Deus, vendo uma bênção para os outros e usando os recursos recebidos para cumprir um propósito divino e não para a satisfação pessoal egoísta. É o que a gente vê hoje, esses influencers, né? Hoje em dia, a gente olha, vê os jovens mesmo, todos, ninguém quer trabalhar mais CLT. Aqui, o CLT, para vocês que moram na Europa, aqui no Brasil, é quem trabalha de carteira assinada.
Os jovens hoje não querem. Hoje em dia, CLT é xingamento nas escolas. E você que é filho de CLT, não quer ser CLT porque é pobre. CLT é pobre para eles. Então, eles querem ser o quê? Querem ser influente de internet. Se preparam para isso. Mas só que eles não têm nenhum preparo, nem mesmo para administrar a riqueza deles. Aí fico tudo perturbado, porque vejo muito dinheiro e fico tipo Salomão ali. Eu posso tudo, eu compro tudo, só não compro a paz. Só não tem paz, só não tem a verdadeira prosperidade bíblica. Não, é uma mulher que hoje, outra manhã, e aquela coisa toda, muitas viagens, eles têm muitas viagens, mas também não tenho paz, não tenho Deus, não tenho obediência, faço o que eles querem. O Isaac, ele alcançou a verdadeira prosperidade porque ele era um homem obediente a Deus. Porque quando Deus disse para ele, não saia, não desça ao Egito, fica na terra onde ele te disser. Ele ouviu a voz de Deus. E muitos de nós, muitas das vezes, nós faltamos isso para nós. Quando a gente quer ir para uma empresa, porque aquela empresa paga bem, porque aquela empresa é boa, porque aquela empresa é conhecida, aquela empresa é isso, aquela empresa é aquilo. Também na vida sentimental. Às vezes as pessoas se metem em um relacionamento, casa porque aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo ali, e não é algo direcionado por Deus. Não chega nem procurar ali a perguntar assim para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Aí eu sou serva de Deus, eu sirvo a Deus, mas faz a nossa vontade, aquele ego, aquilo que vem nos satisfazer. Mas não sabemos que Deus está ali naquele. Porque a vontade de Isaac era de descer para o Egito. Ele estava vendo ali, estava sem água. Ele, a família dele, os servos, os bichos dele, estava todo mundo ali seco. Então eu queria ir para o Egito. Mas aí Deus disse não. E com certeza não foi de uma hora para outra que eles criaram ali aqueles poços. A dificuldade que tinha naquela época, eles com certeza cavavam ali, deveriam cavar, acho que com enxada, com uma coisa assim, e puxando ali aqueles homens, tirando terra. Hoje não é como essas máquinas de hoje em dia, que é uma coisa, uma facilidade tanto. Não, com certeza eles levavam, era tempos e tempos para cavar um poço para dar água. E mesmo assim ele ficou lá, obedecendo a Deus. E ali nós temos na Bíblia, nós temos várias pessoas que tenham prosperado por obediência a Deus, como o rei Davi. O rei Davi também é outro exemplo muito grande, por ter ouvido ali o que Deus, tudo que ele iria fazer, ele perguntava para Deus, tanto que o rei Davi nós conhecemos como um homem que nunca perdeu uma guerra. Porque todas as vezes ele perguntava: Senhor, eu devo pelejar contra fulano? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? E Deus, sim, vai. E nós, muitas das vezes, não fazemos isso. Então, como esse volta de novo aqui para os jovens de hoje em dia, a vida hoje como está, e as pessoas querem porque querem prosperar financeiramente, mas não tem nenhum preparo. E a única prosperidade que eles querem é prosperidade financeira, para luxuar, para ter luxo, para ser pessoas egoístas, para mostrar: eu posso e você não pode. Eu tenho o melhor para ostentar. Eu quero ostentar que eu posso coisa melhor, eu posso usar o iPhone 16, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Gente, mas só que isso daí não é prosperidade. A prosperidade como assim como que é aquilo que inclui tudo. Aí, muitas das vezes as pessoas não têm aquela riqueza, aquela quantidade de dinheiro. Ali anda mesmo no mais simples assim possível que ela nas condições delas, mas ela tem uma vida próspera de paz, uma família maravilhosa, como a irmã Líbia ali falou, né, que quando se encontra junto com ela, a irmã Isabel e a irmã Rúbia, e ali conversam, e ali oram, e ali choram. Então, assim, essa é uma felicidade ali familiar, um casamento, ali onde a família se senta, a família ali senta na mesa, conversa, olha, sorria junto. Essa é uma prosperidade que não se deve trocar por ninguém.
Quantos casamentos aí, a maioria desses, assim, maioria também, não, mas muito no meio dessas pessoas ricas, pessoas poderosas. Ó, dormem em quartos separados. Às vezes nem se fala, tô casada ali só de aparência. Filho não, pai, não fala com o pai, pai não fala com a esposa, é aquela coisa toda. Vivo com outro, é traição, é tudo aquilo. Gente, isso é prosperidade aonde? Isso é sofrimento total. Isso daí é assim, uma escassez, é uma pobreza, é uma miséria infernal. Aí acaba do jeito como a gente vê aí, é briga, é se matando, é filho matando o pai, porque não tem Deus, não tem paz, não tem ali obediência, ninguém obedece a ninguém, cada um faz o que quer. O que é aquilo, aquilo ali não é. Então nós temos que saber qual é essa nossa, qual é a prosperidade que nós queremos. A prosperidade da nossa família, prosperidade assim de paz, a prosperidade de saúde, porque tem muitos também isso, mas não tem saúde. Vive ali, ó, com desespero, toma 10, 20 remédios todos os dias, aquela multidão de coisas. Gente, isso não é prosperidade. Então, a prosperidade é aquilo que a gente todos os dias levanta ali, sabendo que Deus está conosco, e glória a Deus, Senhor, que o Senhor está aqui comigo, o Senhor vai me dar isso, o Senhor vai me dar aquilo, e não vai faltar o pão de cada dia. E assim, a gente percebe até ali o povo, como o povo do deserto, todos os dias tinha o maná que Deus dava para ele. Então ali eu tinha certeza, não vou ficar com fome. Até agora não tenho nada, mas Deus vai prosperar. E ali não abala, meu, não perturba, não te deixa perturbar. Tem pessoas que vivem conturbadas, pessoas que vivem perturbadas por tudo, que não conseguem aquilo, meu Deus, e aquela ansiedade, aquele nervosismo, e aquele desespero. Essa pessoa pode ter o dinheiro que tiver, mas ela não é próspera. Ela é uma pobre coitada. E ali, assim, e o oposto da prosperidade? O que é o oposto da prosperidade? O oposto da prosperidade pode ser ali descrito por várias coisas. Eu que eu coloquei assim, podemos nós podemos falar que seja pobreza, decadência, ruína, escassez ou fracasso, dependente do contexto, né? Mas tudo isso, porque às vezes tem uma pessoa ali que a gente vê aqui, até mesmo no Brasil, desses influentes aí, monte de dinheiro, mas meu Deus do céu, tem uma decadência, meu Deus, cada coisa assim que você olha que você tem pena. Meu Deus, misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de uma mente, de uma pessoa como essa. Quer dizer, ela tem dinheiro, muito dinheiro. Mas aquela pessoa não conhece, bem dizer, nem os seus direitos, nem os seus deveres. Acredita que o dinheiro pode tudo. E tem uns que, na verdade, têm também muito dinheiro, mas não sabe nem como administrar esse dinheiro, o dinheiro vive na mão dos outros. A gente vê aqui no Brasil quantos atores, jogadores, essas pessoas mais antigas que antes era ali, sabe, influentes, é aquelas pessoas assim, conhecidas, que hoje as pessoas vivem em abrigo porque é uma pessoa tão pobre que até o dinheiro que elas tiveram não tem mais. E assim, não tiveram preparo nenhum, não tiveram absolutamente nada, fizeram um monte de besteira na vida delas e hoje em dia não tenho dinheiro para nada, nem mesmo para moradia. E muitos assim vai acontecendo. E ali tem briga de família por causa de dinheiro. A família, quando ali envelhece, os filhos, ali alguém da família não está nem aí e abandona. Então, assim, nós temos que primeiro procurar a Deus. Que prosperidade nós precisamos nas nossas vidas? Qual é a prosperidade que nós temos que buscar? Qual é a prosperidade que está faltando? Nós temos que estar ali perguntando a Deus qual é esse tipo de prosperidade. E também, assim, porque muitas das vezes também é uma prosperidade de justiça, que às vezes a gente sofre muitas injustiças, mesmo que a gente tenha isso, tenha aquilo, mas é muita injustiça, e a justiça de Deus faz parte da prosperidade. Então, que nós venhamos ter essa sabedoria, nós venhamos ter sabedoria, a sabedoria de ser mulheres prósperas. Claro que é bom ter dinheiro também, claro, a prosperidade financeira, quem que não quer?
É muito bom, as coisas boas, é muito bom ter as coisas boas. E o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, como ele já fala também. E assim, mas também que se for para perda, se for para se perder, se for para destruição, como a gente vê muito no meio de muitas das pessoas acontece, então que Deus nos mantenha apenas como manteve Elias, né? Elias, ali Deus enviava até mesmo os corvos para sustentar. Então, que Deus não deixa faltar no pão de cada dia, mas que nós venhamos ter paz, que nós venhamos ser mulheres justas, que nós venhamos ser mulheres obedientes a Deus, a fazer a vontade de Deus, porque isso vai nos trazer muito mais prosperidade, porque quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós somos obedientes os mandamentos do Senhor, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos ali mulheres justas, nós somos mulheres prósperas, mulheres felizes, nós somos mulheres ali que temos paz, mulheres assim alegres, olha que coisa linda. Aquelas mulheres, irmã Líbia, quando olha ela, mas como tá linda, ela me faz eu rir, já me faz assim, sabe, levantar. Mulheres acolhedoras, mulheres transformadas, mulheres curadas. Porque, meu amado, não adianta a mulher ter ali riqueza cheia, como eu convivo muito desses tipos de mulheres. Mulheres que usam as melhores marcas, mas são, sabe, aquelas mulheres rancorosas, aquelas mulheres azedas, mal amadas, sabe, além de colocar outra para baixo, só sabe criticar, só sabe julgar, só sabe ofender. Gente, uma pessoa com essa não tem prosperidade em nada. Essa pessoa é pobre de espírito, é pobre. Essa pessoa precisa conhecer a verdadeira prosperidade de Cristo. Porque a verdadeira prosperidade de Cristo que nós temos é quando nós levantamos alto astral para aquela mulher, aquela irmãzinha lá, que está ali tão para baixo, que está ali tão cansada, e a gente fala para ela: ai, mas você está linda, olha, você está assim, você está aqui. E ali nós temos algo para passar para aquela pessoa. Aí sim nós somos prósperas. Quando nós somos curadas, para curar aquela mulher que está lá ferida, quando nós somos saradas, para poder sarar aquela outra coitada lá que está precisando ser curada, ser sarada, e dizer, vamos assim, que nosso Deus, vai ser isso, vamos nos alegrar, convidar ela para fazer algo, e ali mudar aquela vida daquela mulher. Aquela mulher vê nós como exemplo de mulher. Aí sim nós somos uma mulher próspera. Então hoje eu me considero uma mulher próspera. Hoje eu me considero uma mulher cheia de prosperidade. Eu vejo a justiça de Deus, meu favor, eu vejo o mover de Deus, eu vejo Deus operando na minha vida. E assim, o que é que eu quero mais, Senhor? Aí por isso, assim, porque eu ficava sempre, que prosperidade é essa? Mas quando Deus foi falando ao meu coração, Senhor, eu quero saber que prosperidade é essa, Senhor? Mas a nossa prosperidade, nossa cidadania, é, é, a nossa justiça é nós termos identidade, saber quem nós somos em Cristo Jesus. Termos confiança. E aqui, quando Isaac ele cavava, eu fiquei me perguntando, imagina, você cavar poço, ficar ali e pagar o teu servo cavando poço ali, você trabalhando, e vendo um outro lá, só porque com raiva de você e entupir. Hoje, se fizer isso, vai meter logo um processo. Se não matar. A raiva, a pessoa fica louca com raiva. E a Bíblia em nenhum momento fala. Os servos, eles contendiam entre um outro lá, mas Isaac fazia o quê? Não, vamos cavar outro. Vamos para outro lugar, deixa eles. Vamos para outro lugar, porque ele tinha certeza que o Deus que deu aquelas vacas, Deus que deu aquelas ovelhas, Deus que deu aquele servo, Deus também iria dar um lugar para um poço para ele, para que ele não viesse, que aqueles filisteus não iria mais conturbar, perturbar a vida dele. E ele persistiu, até uma hora Deus parou, aqui parou. Agora esse é seu. E é assim que nós temos que fazer. Então, quando nós chegamos a essa categoria, que de não deixar mais o inimigo, pessoas virem nos incomodar, pessoas mais virem perturbar as nossas vidas, que nós sabemos é Deus.
Não é, eu não vou perder meu tempo com você, é Deus. E aí nós ali já alcançamos essa prosperidade. E ali nós começamos a dar exemplo, ali as pessoas começam a ter nós como exemplo. Então ali vê a graça de Deus, a prosperidade de Deus, nós começamos a obedecer a Deus, porque com certeza ele deveria orar e Deus mandava, não, cava outro poço, deixa esse daí. Aí ele deveria orar, Deus dizia, não, cava outro poço, e ele obedecendo a Deus. Aí eu fico me perguntando, será que nós já estamos próprios? Será que eu estou preparada já para isso? De eu tentar fazer uma coisa e vir um lá me perturbar, lá com inveja. Ontem, a menina que trabalha, uma das garotas que trabalha comigo, falando comigo que tem uma amiga que trabalha numa empresa, gosta muito da empresa, mas queria sair, quer sair dessa empresa, e se a gente não conseguir um trabalho para ela. Aí eu falei assim, mas por que que ela quer sair da empresa se a empresa é tão boa? Ah, porque tem uma pessoa lá que há bastante tempo nessa empresa que ela trabalha, já é assim, quase considera amigas dos patrões lá, e ela perturba muito, persegue ela. Aí eu olhei, eu falei assim, ela é cristã? A menina disse, não. Eu falei, até por isso. Porque se fosse uma pessoa cristã, iria simplesmente ali orar. Dizer, Satanás, tu vai sair. Tu vai sair da vida dela, tu não vai continuar aqui. Aí eu falei, eu entendo. Eu falei, mas se eu fosse ela, eu não sairia, prevalecia, mas ela disse que não aguenta não, que está já perto de cometer uma besteira. Porque a gente não está preparado para perseguição. Muitas das vezes a gente não está preparado ali para fazer. Então a gente já quer tomar uma atitude por nós mesmos. E o Isaac não, ele assim, ele já viu ali o poder de Deus e ali ele queria essa prosperidade por completo. E ele persistiu em cavar, persistiu em cavar. E eu falei, Senhor, eu também quero ser assim, mesmo que vem e vier, mas ali Deus, o que que eu faço? E não desistir porque tem um conturbador, tem um perturbador, tem um sem paz, tem um ali pobre de espírito me perturbando a minha vida. Então, essa é a nossa prosperidade, estar ali obedecendo a Deus. Eu achei muito lindo quando essa parte aqui, assim, e além que o crescimento espiritual, né? Porque o crescimento espiritual ali vai tratando vai tratando do nosso emocional e vai ali também nos dando aproximação de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos ali a ouvir, a obedecer cada vez que nós crescemos mais espiritualmente, nós ficamos mais dependentes de Deus. E quando nós ficamos dependentes de Deus, nós não fazemos nada sem o direcionamento de Deus. E quando nós não fazemos nada sem o direcionamento de Deus, nós passamos a ser uma pessoa próspera, porque ali tudo dá certo. Tudo vai incluindo, ali Deus vai dizendo como é que é para fazer, e tudo vai dando certo. Mas para isso nós temos que nos, ali é, ter aquele desejo de ter o crescimento espiritual, ter ali aquela ali, aqui, entregar, querer assim essa coisa maravilhosa de estar nos aproximando cada vez mais, buscando ali o entendimento, o direcionamento, e ali tudo vai funcionando, financeiramente mesmo, a justiça, a cidadania, nós temos que ter ali identidade e sabermos o que nós queremos, e assim Deus vai trabalhando, e Deus vai operando, e tudo vai dando certo, Deus vai prosperando os nossos fazeres nas nossas mãos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, e Deus vai só direcionando a gente. E vai dar dando tudo certo em nome de Jesus, amém? Então, minhas amadas, então, eu quero, assim, eu, como é que eu posso falar? Eu fico assim eu fico feliz e cada vez que Deus vai me dando e direcionando assim, porque antes de eu mesma passar a mensagem para as pessoas, Deus fala assim comigo, vai dizendo para mim que eu preciso aprender, eu preciso mudar. Então eu falo assim, eu gosto muito disso porque eu, eu, eu que tenho também que ser trabalhada nessas coisas. E ali, quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso mudar, eu preciso também ser essa pessoa assim, que precisa buscar mais
essa prosperidade assim de Deus, já que eu sou uma mulher de Deus, eu quero viver como mulher de Deus, então eu tenho que viver conforme a Bíblia. E a prosperidade da Bíblia é isso, aquela prosperidade que inclui ali, que vem ali incluindo toda ali a vontade de Deus. Então é isso, minhas amadas. Essa é a mensagem que Deus pediu que eu pudesse compartilhar com vocês. E, e até aqui foi o que o Espírito Santo ministrou. Então, quero agradecer a oportunidade e que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Amém?